Vamos falar também de outro menino agora. Henrique Fernandes fala com a gente ao vivo de Belo Horizonte e traz as informações para a decisão deste domingo entre Galo e Cruzeiro. E sabiamente está de verde. Não tem nenhuma nem azul, nem preto, ele veio de pipocou em São Paulo, ele não podia vestir verde. Não. Banana verde não atravessa a galinha. Vou colocar um verde e pronto. Bem-vindo à seleção, Henrique. Um abraço, Rizek, um abraço a todos, mas não sou promissor como esses, não. Esses aí têm um futuro muito mais bonito pela frente, eu tenho certeza. Eu espero que o meu também seja um futuro muito bom, né? E espero que no domingo a gente tenha aqui uma decisão também em Minas Gerais, muito boa, muito disputada, né? O jogo de ida, Cruzeiro e Atlético, a primeira partida no Independência. A grande chance do Atlético de tentar virar o favoritismo dessa decisão, o Rizek, porque isso tem sido falado muito aqui em Minas Gerais, para essa fase final, né? A diferença de campanha dos dois times, a diferença de momento de trabalho dos dois times. A gente vê um Cruzeiro, melhor ataque da primeira fase, melhor defesa da primeira fase, um dos elencos mais valorizados do futebol brasileiro. Sofreu para se classificar na primeira fase, conseguiu apenas a terceira melhor campanha, atrás de Cruzeiro e América, mas cresceu de produção na semifinal contra o América e chega numa boa condição. Os dois já jogaram na primeira fase da competição, o Cruzeiro venceu no Independência. É inegável o favoritismo do Cruzeiro, mas vai falar isso lá pro pessoal do Cruzeiro, Rizek. Ninguém assume esse favoritismo para a final. Bom, eu diria... Eu tô gostando de sair do muro. Eu diria que o Cruzeiro tem um time melhor. Mais organizado. Mais organizado, um trabalho... Mais definido, mais consolidado o trabalho. E tem uma coisa que a gente não chamou a atenção, que também vale a pena pensar um pouco. O melhor camisa 10 do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro nesse início de ano, chama-se Thiago Neves. Sim. Ele é o melhor camisa 10 atualmente, comparando com todos os que a gente está imaginando que pode ir para a seleção, mesmo com o Rodriguinho, que está muito bem. Mas individualmente, de atuações e decisão, com respeito ao Campeonato Mineiro, que tem alguns times abaixo que você enfrenta, diferente do Paulista, que os times menores são mais competitivos, mas isso não tira o mérito. O Thiago Neves, ele teve atuações de seleção brasileira. Mas claro que tá definido praticamente o grupo. Mas a atuação, desde que ele voltou pro Cruzeiro, ele foi decisivo, ganhou a Copa do Brasil, jogando com personalidade e jogando em alto nível, né? Então, assim, a gente deixou passar isso. E eu acabei lembrando por causa disso. E sobre favoritismo, até o Atlético tá transferindo favoritismo pro Cruzeiro. O jogador adora transferir favoritismo pro outro lado, cara. Hoje foi a vez de Mano Menezes falar nessa manhã. E esse tema favoritismo foi abordado com o Mano, Henrique? O que ele respondeu? Foi bastante abordado. Aliás, esse tema do favoritismo, e o Mano também foi perguntado sobre um relativo jejum que o Cruzeiro tem em relação a títulos estaduais, né? A última vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o último título, 2014. Como é um campeonato que já tem Cruzeiro e Atlético partindo com uma vantagem considerável em relação aos outros, é um intervalo grande. São 3 campeonatos nesse meio do caminho, com o Cruzeiro ficando fora de decisão, inclusive em 2 deles. O Cruzeiro voltou à decisão no ano passado. O Mano falou exatamente sobre esses dois pontos. Se o time se sente pressionado por esse jejum desde 2014 e se o favoritismo é do time do Cruzeiro nessa decisão. Se fala muito aí, eu já ouvi muito sobre favoritismo, perguntaram muito, né? E o que estabelece quando duas equipes vão se enfrentar um percentual maior ou menor de favoritismo? É o que foi feito até aqui, né? Mas nós sabemos que o que vai decidir o título não vai ser o que foi construído até aqui. Vai ser o que nós vamos construir nesses 180 minutos. Nós chegamos de forma invicta, né, tomamos poucos gols, mas ontem estava vendo uma decisão de semifinal do Campeonato Carioca e a equipe do Abel tinha tomado 2 ou 3 gols com a equipe titular em toda a competição. Tomou 3 no jogo errado. Mano, você já disse aí que o favoritismo não ganha jogo, não resolve a sua situação nesses 180 minutos. Mas, por todo o cenário, o Cruzeiro assume esse favoritismo na final? Eu tenho certeza que o pessoal quer que a gente assuma. Tenho certeza. Absoluta. Aí o Mano não quis saber de assumir o favoritismo e nem os jogadores do Cruzeiro que falaram ao longo da semana. Vale lembrar que, além de toda a diferença técnica dos dois times, o que o Cruzeiro mostrou e que o Atlético ainda não mostrou nessa temporada, o Cruzeiro joga por um empate no resultado agregado, na soma dos dois resultados. Ou seja, entra em campo campeão com 2 placares de 0-0. É uma vantagem muito grande, Rizek. O Cruzeiro pode não assumir, é uma questão estratégica, o Atlético quer que o Cruzeiro assuma, também por uma questão motivacional, mas é fato que o Cruzeiro tem um favoritismo para essa decisão. Significa que vai ser campeão? Não dá para saber, mas tem um favoritismo sim.
Olha, e aproveitando que o Henrique hoje sabiamente veio de América para falar da final... Tá de calça preta. Para final, Galo e Cruzeiro, eu quero agradecer aos vários cruzeirenses que, usando a hashtag Seleção Sport TV, nos corrigem aqui. Foi o estagiário atacou pela primeira vez hoje, tá? Que ele ignoramos naquelas listas dos 10 maiores públicos do ano o jogo Cruzeiro e América, que teve 50 mil no Mineirão, tá? É o material do Globoesporte.com, vocês têm razão, ou seja, o Cruzeiro tem os 2 maiores públicos do futebol brasileiro nesse ano. Naquela lista ali, não consta, tá errada aquela lista, e agradeço a vocês que, usando a hashtag Seleção Sport TV, nos corrigem. Não era a nossa intenção tirar mais uma glória do Cruzeiro, não, que é ter os 2 maiores públicos e não apenas o maior. Peço desculpas pelo erro, o estagiário será castigado depois do programa. Henrique, meu caro, grande abraço para você e as suas considerações finais aqui no nosso Seleção. Valeu, Rizek. Olha, os treinos têm sido fechados, mas a gente tem uma ideia dos times que vão a campo. No Atlético surgiu ontem uma dúvida. Ricardo Oliveira ficou fora do treino com febre. O Atlético não avançou muito em relação ao motivo da febre, se é uma infecção viral, enfim, se é alguma coisa de garganta. O Atlético não avançou muito e espera que o Ricardo esteja em campo hoje. A gente não vai poder ver claramente o treinamento mais uma vez. Serão fechados os treinos do Atlético hoje e dos 2 amanhã, tanto Cruzeiro quanto o Atlético. No Cruzeiro, o Léo está liberado para jogar, foi liberado com um efeito suspensivo no STJD, deve ser titular nessa partida. O Arrascaeta voltou da seleção uruguaia, deve ser reserva. E o Ariel cumpriu suspensão no jogo contra o Tupi, também volta ao time. Raniel deve ser mantido como substituto do Fred ali no comando de ataque. Fred, 6 a 8 meses de lesão, tá fora. Certamente um grande jogo esse primeiro no Independência, Rizek. Casa cheia. Vamos ver se vai ser uma partida que vai atender as nossas expectativas. Um abraço. Valeu, Henrique. Outro pra você. Bom jogo e até semana que vem. E eu queria agradecer de novo, porque a galera foi muito legal mandando aqui pra gente, inclusive, os links de reportagem da época com o público do Cruzeiro e América. E vocês têm razão, erramos. Diga lá, PC. Não, é que o Henrique falou dessa questão do 0-0, o Cruzeiro... Mas a equipe do Cruzeiro tem uma vocação ofensiva muito evidente. É difícil. Primeiro, conhecendo um pouco do trabalho do próprio técnico, do Mano, né? Essa fala é muito Mano, né? Tenho certeza que querem que a gente assuma, é muito Mano isso. Não, porque é aquilo que você disse. Quando você assume favoritismo, você assumiu a obrigação de vencer. Eu não quero ser favorito, então. A palavra foi o favoritismo que derrubou todo mundo no Flamengo agora. Vai ganhar. O Flamengo. Não, mas ali no caso do Flamengo, eu acho que diminui. A gente vai discutir daqui a pouco, então eu falo, mas começou. Só dá uma manchete. Eu gostei o Flamengo é refém das redes sociais. Essa manchete vai render aqui. Flamengo é refém das redes sociais. Não só das redes sociais, mas do externo. O externo. Opinião do PC que a gente vai debater muito grande no Flamengo. Mais pra frente no programa. Agora eu chamo o repórter Abel Neto, que acompanha as notícias do Palmeiras.